Vamos em frente. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo. Ontem, né? É um dia de alerta para a importância do diagnóstico precoce e também para o tratamento adequado. Nós estamos com o Dr. Rodrigo Lupino, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. Dr. Rodrigo, muito boa noite. Boa noite, Tânia. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, então vamos lá, né? A pergunta básica primeiro, o que é o reumatismo? Porque parece que o reumatismo tem manifestações variadas, né? É a pergunta clássica e que, na verdade, a gente não tem tempo de programa para responder tudo, porque são mais de 100 doenças, em torno de 120 doenças, e é bastante complexo, mas de uma maneira bem simplificada, são doenças que geram dor e que têm um componente imune, tem um componente inflamatório para gerar. Então, de uma maneira bem simplificada, as doenças reumáticas, elas geram dor, pode ser desde um processo degenerativo, como a osteoartrite, até processos mais inflamatórios imunes, como o lúpus, a vasculite, que são doenças um pouco mais complexas. Agora, sendo uma dor provocada por um processo autoimune, é o próprio corpo que vai criando essa condição? Perfeito. E por quê? Por que surge? As doenças reumáticas autoimunes, principalmente, elas acontecem com um componente genético. A pessoa tem uma predisposição genética, às vezes isso mais forte, às vezes um pouco mais atenuado, e é desencadeado por um processo, por algo ambiental. Eu gosto de fazer uma analogia que a pessoa nasce com o corpo banhado em gasolina e existe um fósforo no decorrer da vida que faz pegar um incêndio. Sem a gasolina e sem o fósforo não tem o incêndio, então precisam ter os dois componentes, o genético. A gasolina é o genético e o fósforo é o ambiental. Os hábitos. Exatamente. Os hábitos, o estresse, uma infecção, um estímulo imunológico qualquer. Claro que os hábitos têm uma importância grande, mas a gente enfatiza bastante eles porque eles são modificáveis e tem coisas que não são modificáveis, né? Então, o estresse é uma coisa que às vezes a gente fala, você não pode ter estresse, mas que jeito? A gente não tem controle tão grande sobre isso, né? Mas o estresse leva a reumatismo? Dor no corpo? O estresse leva a doenças autoimunes em geral, né? Então, várias das doenças autoimunes, elas podem ser desencadeadas desse fósforo, pode ser o fator do estresse. Quando a gente tem um estresse, seja ele um estresse por uma infecção ou um estresse emocional, a gente tem uma mudança no nosso sistema imune. E isso é meio já, de certa forma, até entendido, né? Nossas avós, né, falam, o herpes aparece, né, porque você teve uma baixa no seu sistema imune. E as doenças autoimunes, de uma maneira bem também simplificada, elas são uma imunodesregulação, né? Então, você tem o teu sistema imune desregulado. Às vezes ele atua de forma exagerada num ponto e de uma forma menos intensa ou adequada em outro. Mas, de uma maneira bem simplificada, é uma desregulação do seu sistema de defesa. Então, temos que administrar o estresse na medida do possível. Às vezes não é possível. Agora, e os hábitos que podem levar a um reumatismo? Sim, muito bem, Tânia. Obrigado pela pergunta aí, porque isso é o que a gente pode mudar de uma forma talvez mais fácil, né? Não que seja fácil, mas atividade física regular, dieta equilibrada, com diversidade de alimentos, diminuição dos alimentos ultraprocessados, redução do peso, do sobrepeso, da obesidade. Todos esses são fatores, o fumo, não ter tabagismo, cessar tabagismo, todos esses são hábitos que ajudam a controlar a quem tem o reumatismo e ajudam a evitar para aqueles que têm uma carga genética e que esse fator ambiental pode ser o causador, o gatilho ou o fósforo, como eu mais ou menos falei. Aliás, é impressionante. Todas as entrevistas de saúde que eu faço aqui, ontem mesmo falávamos sobre sono. E é isso. Alimentação, exercício físico, tudo isso. Isso vale para tudo, né?
Exatamente, perfeito. Vale para tudo. Na verdade, se você pegar de A a Z das 120 doenças reumatológicas, todas elas têm alguma influência de todos esses pontos, né? Claro que, de novo, a gente tenta simplificar isso, mas as pessoas não são obesas porque querem, não comem de forma inadequada porque querem, existem vários fatores para isso e não é algo tão simples, mas essa tem que ser uma busca. Então, não é simples, mas é uma busca que deve existir. E que previne todas as doenças que existem pelo jeito, né? Não só do reumatismo. Ajuda para tudo. Mas a dor do reumatismo, então, é um processo autoimune, não tem a ver com desgaste do corpo? Não. Então, por isso que a história da pergunta, o reumatismo sempre ela é complexa, né? Tem aquela coisa, reumatismo é uma coisa de idoso, né? Não, as doenças autoimunes são de jovens. Mas as doenças clássicas, chamadas de reumatismo, como a osteoartrite, ela tem sim um componente degenerativo, como você bem colocou. Então, a vulgarmente chamada de artrose, ela é uma doença que é o reumatismo do idoso, que está relacionado ao uso daquela articulação, com também características genéticas, sobrepeso, esforço para aquele local. Então, uma artrose de joelho é considerado um reumatismo, mas essas doenças degenerativas, nós reumatologistas compartilhamos muito com os ortopedistas, porque os ortopedistas acabam depois colocando prótese, etc. Então, fica mais para o reumatologista essas doenças mais imunológicas. E a fibromialgia, que acaba também ficando na nossa cesta, que é uma doença com dor, sem um processo inflamatório autoimune bem definido e sem um processo degenerativo também, uma disfunção orgânica de percepção de dor, né? Então, é um balaio bastante heterogêneo, não está localizado num órgão só, então você pode ter acometimento do coração, do pulmão, dos vasos da pele, nas doenças reumáticas e das articulações, classicamente, que levam à dor articular, que é o que mais leva à procura do reumatologista. Uau, hein, doutor Rodrigo Lupino, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. A fibromialgia é o mais complexo de todos, não? Depende do que a gente chama de complexidade. A fibromialgia, de fato, ela é bastante complexa por uma interação do sistema nervoso com a sensibilidade, as dores e o quanto que ela impacta de fadiga e cansaço, né, no dia a dia. Então, ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Por outro lado, das doenças reumatológicas, provavelmente ou possivelmente, ela é aquela que tem um menor impacto de mortalidade. Então, tem um impacto grande na qualidade de vida, mas um paciente dificilmente vem a falecer por fibromialgia, diferente do lúpus ou de uma vasculite, que são doenças muito graves, com um impacto de risco de mortalidade muito maior. Então, difícil dizer o que é mais complexo, né? O lúpus é mais grave, é mais... Exato, é sempre difícil isso, Tânia, porque assim, se você tem a fibromialgia, a tua é a mais grave. Claro, se você tem o lúpus, a tua é a mais grave. Então, é variável, né? E a artrose, né, osteoartrite, resolve com prótese? Essa é quando eu digo para os meus alunos que colocar uma prótese numa artrose demonstrou a falência do tratamento médico, porque se você consegue diminuir peso, ganhar músculo, melhorar a amplitude da articulação, você não vai necessitar da prótese. Quando precisa colocar a prótese, é porque você falhou nessa preservação da articulação. Então, a prótese é a última etapa da osteoartrite, do tratamento da osteoartrite. Muito bom, doutor Rodrigo Lupino aqui com a gente, da Sociedade Paulista de Reumatologia, também é professor de medicina, falando aqui sobre o reumatismo. Vou perguntar de tratamento, mas antes eu queria saber sobre a questão genética, que você falou que tem um componente genético, né? Que a gasolina e o fósforo são as questões ambientais. Esse componente genético é hereditário ou não? A gente sempre carrega, né,
coisas dos nossos ancestrais, dos nossos pais, então a gente tem uma carga genética, então a Tânia fazer essa apresentação brilhante, super comunicativa, vem ali uma carga genética para isso. É esse pacote que a gente carrega, algumas coisas boas, outras coisas nem tanto. As doenças, elas têm esse componente genético, e nas doenças reumáticas, isso é às vezes muito importante. E aí o aparecimento da doença é muito mais precoce, quanto maior a carga genética. Crianças nascem com reumatismos. Você diagnostica algumas doenças reumáticas no berçário. No berçário? E aí o componente genético é maior. A criança com dor? São geralmente doenças mais complexas, mais graves, mais difíceis. Existe o reumatologista pediátrico, um setor que a gente tem muito carinho da sociedade paulista, que são os reumatologistas pediátricos. E realmente cuidar de crianças sempre é mais dramático e de uma doença potencialmente crônica, que vai durar por uma vida toda, e que tem uma incidência, quando mais precoce, de uma característica um pouco mais grave. Mas assim como os cânceres, né, as neoplasias, que podem acometer crianças, são mais raras em crianças, mas com um apelo maior. Então, o câncer é mais frequente quanto mais idoso você for, mas ele pode acometer desde o nascimento. Com as doenças reumáticas, de uma maneira geral, também é assim. Pode acontecer durante qualquer período, e esse componente genético, ele vai ter influência. E aí, o fósforo, às vezes, é basicamente ter nascido, né? Então, assim, é algo que é muito mais... a quantidade de gasolina, a inflamabilidade é muito maior. No caso das crianças, o componente genético ali foi determinante. Né? Já nasceram. Exatamente. Com um problema. Uau! Bom, é crônico, ou seja, o reumatismo não tem cura, é isso? Poucas doenças têm cura. A gente não fala de cura em doenças reumáticas de uma maneira geral, mas a gente tem hoje um arsenal de tratamento muito amplo e a gente consegue controlar. A maioria dos pacientes tem um controle do processo e, eventualmente, podem até ficar sem medicamentos. Então, um paciente que está sem tomar remédio e que está sem sentir a doença, será que a gente não pode falar de cura, né? Não é cura porque ela pode, aquele componente genético continua existindo e se tiver o fósforo de novo pode voltar a acontecer. Então, está controlado, vamos dizer assim. Exato, é um controle que a gente chama de remissão, que é nosso alvo de tratamento, né? E como fazer a remissão, o controle do reumatismo? Bom, se tem mais de 100 tipos de reumatismo, imagino que também seja muito variado, mas em geral Perfeito. É medicamento? É muito variável. A gente tem o componente medicamentoso no tratamento e tem um componente não medicamentoso, que vale para todas as doenças. Esses componentes aí, remédio e não remédio, a gente já mais ou menos adiantou, né? Uma boa nutrição, então um acompanhamento nutricional bom, exercício físico com um acompanhamento com fisioterapeuta, educador físico, ajuda perder peso, ganhar músculo, isso ajuda para um monte de coisas. E os medicamentos, hoje a gente tem desde medicamentos relativamente simples, a famigerada cloroquina, um remédio muito importante na reumatologia, ela teve a sua fama aí alguns anos atrás de uma forma inadequada, mas na reumatologia é um remédio bastante importante. Ela serve para reumatologia. E alguns medicamentos muito mais complexos, de alto custo, com valores que chegam a 15, 20, 30 mil reais por mês, por períodos longos. Então, tem um impacto aí do ponto de vista farmacoeconômico, né, grande. E aí são medicamentos chamados biológicos, inibidores de pequenas moléculas que bloqueiam a comunicação entre as células, coisas um pouco mais complexas, muito similares ao tratamento da oncologia. Então, a gente bloqueia aquela disfunção imunológica que o paciente tem. Então, eu falei, é uma imunodisregulação, a gente tenta regular isso. Algumas pessoas chamam de imunossupressores, hoje a gente tende a chamar de imunorreguladores, porque eles não deprimem o sistema imune, mas eles dão uma adequada naquilo que está
ou ganhando função ou perdendo função. E a atividade física, que é importante para prevenir o reumatismo, é principalmente a musculação, é isso? Exercícios que desenvolvam músculo ou não necessariamente? Também porque, por exemplo, varia, se é de impacto, né, isso não pode agravar? Varia, depende do tipo de reumatismo, né? Mas de uma maneira também bastante generalizada, a atividade física aeróbica, então caminhada, natação, bicicleta, ela é um produtor de anti-inflamatório. Você produz anti-inflamatório no seu corpo, então você controla processos inflamatórios com exercício aeróbico. E com a musculação, a gente tem o ganho de massa muscular, que quanto mais músculo você tem, mais você protege a sua articulação, também de uma maneira bem generalizada. Isso, óbvio, que vão ter situações onde a destruição da articulação é tão grande que o paciente não consegue mais fazer muitas coisas. Mas quanto mais ele conseguir, um fisioterapeuta é importantíssimo numa situação como essa, fortalecer a musculatura, ele vai proteger, e se ele eventualmente tiver que colocar uma prótese, a resposta do corpo para quem tem mais músculo, quem tem um sobrepeso menor, né, não tem sobrepeso, vai ter uma resposta melhor. Então, a gente tem os dois componentes, a musculação é importante, mas se eu fosse colocar para as doenças reumáticas como um todo, qual é a atividade física melhor? Atividade física aeróbica. E se ela tiver junto com isso um componente lúdico de prazer, melhor ainda, porque também ajuda a reduzir o estresse, ajuda a liberar as substâncias boas do corpo. E aí é um jogo de ganha-ganha, um círculo virtuoso, né? E falando de dor, né, principalmente da fibromialgia, que é uma dor que não tem uma causa orgânica, né? Não sei como explicar isso, mas ela não tem uma explicação... clara, não é algo claro, perfeito. Mas a dor existe, né? Exato. E aí, as pessoas têm variações de sensibilidade para a dor? Algumas pessoas são muito mais sensíveis do que outras? Sim, temos... é um problema, né, quando você tem aquelas pessoas que não têm sensibilidade. Existem as doenças que a pessoa não sente, e existem as doenças onde a pessoa tem maior sensibilidade. Isso tem um monte de influência, desde a quantidade de fibras nervosas que você tem. Geralmente as mulheres têm mais fibras nervosas do que os homens, mas existe uma variação entre os gêneros e o sexo. Você tem fatores hormonais que podem influenciar isso, e você tem fatores da percepção que está relacionado lá no cérebro com quanto de substâncias neurotransmissoras que você tem. Então, quando você tem uma produção grande de endorfina, você tem uma redução da percepção da dor. Quando você tem uma produção de substâncias menos boazinhas, você sente mais dor. Então, por isso aquela tua frase lá do comecinho, fibromialgia é muito complexo, porque tem uma interação de hormônio, de neurotransmissor, de atividade física e de coisas da vida que vão impactando naquilo. Então, um impacto grande na qualidade de vida, e aí um círculo vicioso, onde a pessoa sente muita dor, ela fica cada vez mais triste porque ela sente dor, ela fica mais inativa porque ela sente dor, e o que precisa fazer? Melhorar a parte emocional, melhorar a atividade física, mas se a pessoa está com dor, ela não consegue fazer isso. Então, por isso dessa complexidade da fibromialgia, apesar de não ser uma doença grave, né? Ela tem um impacto muito grande, né? Sim, difícil romper, né? Esse ciclo. Exato. Você sente dor, e, portanto, você fica com o seu humor ruim. Se você está com o seu humor ruim, isso alimenta a dor. Complicado. Exato. Perfeito. Muito bom, doutor Rodrigo Lupino. Foi muito esclarecedora a conversa. Tem algum canal aí, um site da sociedade, enfim, para as pessoas tirarem dúvidas sobre reumatismo? Sim, temos os canais nas mídias sociais, o Reumatologia SP no Instagram, Sociedade Paulista de Reumatologia no site, mas a reumatologia é difícil a gente conseguir tirar dúvidas pontuais, né? Normalmente precisa do reumatologista para se conversar.
é uma especialidade onde os outros especialistas normalmente não colocam muito a mão. Eles mandam para a gente porque é muito complicado, e aí a gente está à disposição para tentar esclarecer o que for possível. Estamos tentando fazer mais lives e manuais para os pacientes, mas estamos à disposição, e foi um prazer a gente poder passar alguma coisa para as pessoas que gera empoderamento, para elas poderem identificar se tem alguma dessas coisas e poderem tratar. É isso, e atrás do tratamento. Doutor Rodrigo Lupino, muito obrigada, viu? Boa noite. Tânia, muito obrigado a você, uma boa noite e bom trabalho. Parabéns pelo seu trabalho de sempre. Obrigada, querido. Obrigada. Rodrigo Lupino, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, falando sobre reumatismo.